Os gráficos de f e g são dados. Para calcular cada limite, use-os para calcular cada limite. Caso não exista, explique por quê. Então aqui a gente tem os dois gráficos. Então o primeiro é o limite da soma, né? f de x mais g de x, quando x tende a 2. Ok, no gráfico, como aqui é 1, então aqui a gente pode admitir que é 2. Certo, para começar, isso aqui a gente pode separar limite quando x tende a 2 de f de x, mais limite quando x tende a 2 de g de x. Ok, essa aqui é a função f. Quando o x vai se aproximando do 2, então, por exemplo, aqui perto, ó, a altura vai se aproximando cada vez mais desse pontinho aqui, ó. Isso por qualquer um dos lados. Bom, então vai se aproximando essa partezinha branca. Então, que seria essa bolinha aberta. Isso significa pra gente que o limite de f de x quando x tende ao 2 é essa altura aqui. Mesma coisa acontece com a função g. Quanto mais perto do 2 aqui a gente se aproxima, a altura vai só diminuindo, vai só ficando mais perto do zero. Isso significa pra gente que o limite de g de x quando x tende a 2, isso é zero. Então, nós temos aqui como resposta 2. No caso da letra B, é o limite quando x tende a 1 da soma. Então, f de x mais g de x. Quando x tende a 1, a função f, agora eu já vou fazer mais rápido, tá? Perto do 1, a função f tem valor próximo a 1. Perto do 1, a função g, ó. Então, se a gente estiver por aqui, na esquerda, a altura da função, ó, fica perto de 2. Se a gente estiver na direita, a altura da função fica perto de 1. Então, a gente pode afirmar que isso aqui, na verdade, ó, não existe, pois não existe o limite quando x tende a 1 de g de x. Item C. Então, aqui a gente tem o limite quando x tende a 0 do produto, né? Então, f de x vezes g de x, f de x vezes g de x. Isso aqui a gente pode separar, então x tendendo a 0. Essa vai ser a última, assim, que eu vou fazer em detalhes, explicando cada propriedade. Nas outras eu já vou utilizar essa propriedade diretamente. Então a gente pode colocar assim, que o limite do produto é o produto dos limites. Próximo de 0, a função f tem altura 0, então o limite é 0. Próximo de 0, a função g tem altura, algum número aqui, entre 1 e 2. Então eu vou escrever um certo c aqui, entre 1 e 2. Sempre que a gente tem uma função indo para 0 e a outra função com algum valor, isso não interessa qual que é esse outro valor, contanto que seja limitado. Então, é uma função indo para 0 e algum valor, o limite é 0. Nossa, aqui era para ser letra C. Letra D. Agora é o limite da divisão, né? Bom, x tende a menos 1 de f sobre g. Então, aqui para começar, a gente pode separar os limites. Então, você pode separar aí o limite da de cima dividido pelo limite da de baixo. Vamos analisar em menos 1, que seria aqui, o valor de f é menos 1, né? A altura de f é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. E no caso da função g, em menos 1, que seria esse aqui, a altura está próxima de 0. Então, temos menos 1 sobre 0. É o caso em que é um número dividido por 0. Então, esse limite também não existe. Porque a gente tem um número dividido por 0.
Letra E, limite, quando x tende a 2, de x ao cubo, f de x. Aqui a gente pode tratar como se fossem duas funções. Então, olha, limite, quando x tende a 2, de 2 ao cubo. Então, se você quiser separar isso aqui, depois é só calcular substituindo diretamente. Isso fica 2 ao cubo, vezes limite da função x, quando x tende a 2. Perto do 2, a função f tem altura próxima de 2. Então, aqui fica 16. E a letra F é o limite, quando x tende a 1, raiz de 3 mais f de x. Bom, eu falei que aquela seria a última, mas eu mudei de ideia. Essa daqui, acho que ela é interessante de comentar também, porque que a gente pode utilizar as propriedades. Então aqui a gente tem o limite de uma raiz, essa raiz pode sair do limite. X tendendo a 1. Ok, agora dentro do limite, a gente pode separar na soma. Então, limite de 3 mais limite, quando x tende a 1, de f de x. Limite de constante é a própria constante. Bom? Ou você poderia pensar, é só substituir x por 1 aqui, não tem 1, não tem x, então fica só o número mesmo. E limite quando x tende a 1, de f de x, isso é 1. Então aqui fica raiz de 4, e raiz de 4 é 2.